Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 120ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aqui já há 120 aulas, né? 120 domingos. É tempo, né? É bastante tempo. Mas nós nos alegramos porque estamos aí gastando o nosso tempo aprendendo a palavra de Deus. Espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, comente, né? Não deixe de estudar a palavra de Deus. Nós estamos fazendo esse estudo muito importante para a nossa vida cristã, para a edificação da nossa vida. Amém? Então vamos lá. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses, e estamos aí no capítulo 1. Paulo está falando, nós falamos na aula passada, ele está dizendo que a sua situação na prisão contribui para o evangelho. Alguns estão ali criticando, dizendo que ele preso é um mau testemunho, e na verdade não é isso, ele foi preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Então ele vai continuar falando, né? Nós falamos aí sobre pais, sobre filhos, e agora nesta carta, Paulo vai falar para os filipenses o que verdadeiramente acontece, que ele ganha guardas, né? Ali da guarda pretoriana, vai ganhando ali muitas pessoas para Cristo, então ele vai falando isso. Então vamos dar continuidade. Filipenses 1, verso 18 e 19. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela nossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, de qualquer maneira, Paulo se alegra, porque a palavra está sendo pregada. Paulo não fica ali focando nele mesmo, né? Nos ataques que ele está sofrendo, mas ele foca na mensagem que está sendo pregada. Então, a palavra não pode ser pregada de qualquer maneira. O pregador é tão importante quanto a mensagem. Deus deseja santidade. Então, Paulo está trabalhando o contexto de que ele não tem como resolver de forma pessoal, cabe então à igreja e estas pessoas entenderem que estão fazendo errado. Então, ele quer mostrar que a mensagem de Cristo está sendo anunciada e por isso ele se alegra. Então, Paulo crê que pela intercessão deles e que o Espírito de Deus o livrará, proverá a libertação para Paulo. Verso 20 e 21, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com todo ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo acredita que a sua prisão não será vergonha para ele, né? Dará frutos para o evangelho e se ele continuar vivo ou morrer, o nome do Senhor será engrandecido. Qualquer realidade futura, como algo que engrandeceria o nome de Jesus. Se eu estiver vivo, Cristo é o centro. Se eu estiver morto, serei pleno, porque estarei no céu. 22 e 23, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo diz que preferiria, na verdade, até morrer, né? Estar com o Senhor. Mas não tenho esse poder, diz ele, e vivo, dou frutos, abençoo vidas, quero os dois. Então, Paulo demonstra como encara a prisão com ânimo, trabalhando, com ousadia, mesmo preso dou frutos, diz Paulo. 24 e 25, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então, Paulo os tinha no coração, por isso é necessário estar aqui e ficarei, diz ele. Ele muda a perspectiva, ele acredita que continuará vivo, será absorvido para o crescimento e alegria da fé de todos. Verso 26, a fim de que, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, Paulo fala de ir para lá novamente, né? O motivo é a libertação de Paulo, para eles se gloriarem, orando, aconselharem, etc., na decisão do Senhor, então, que tem ali um grande louvor. Paulo demonstra que a sua situação vai continuar contribuindo para o Evangelho através da sua soltura. Agora, Paulo vai falar da unidade cristã na luta. Paulo continua falando de tribulação, o que possivelmente a igreja deveria estar passando por essa situação. Verso 27, vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, Paulo aconselha os filipenses o mais alto padrão de vida e comunitária baseada no evangelho reto e correto. A vida do crente tem por base e direção o evangelho. Dignidade, retidão, sinceridade precisam viver assim. Crentes tendo o evangelho como caminho do dia a dia, em qualquer situação for. A de Paulo, estar firme no Espírito Santo, disposição, animados, juntos pela fé, um viver no evangelho. Então, palavras de ordem de guerra, lutando firme juntos na sua função, no seu viver. Então, não se pode pensar num exército vencedor desunido. Ou então, o vitorioso, ele é unido, um ajudando o outro nas orientações de Deus. 28 e 29, e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, não temendo os que guerreiam contra, mas enfrentando-os, aos que acham que é bobagem a fé em Cristo, que para vocês é salvação. Então, a graça de padecer é o favor de Deus sobre nós. Paulo coloca aqui o sofrimento como graça, porque é por Cristo. Existe uma direção de Cristo em nossa vida, um sofrimento direcionado por Deus, né, por algum objetivo, mesmo que não entendamos esse objetivo inicialmente. Isso faz parte da vida cristã, assim como crer nele nos dá a salvação. Então, existe uma identificação entre Cristo sofredor
e os servos de Cristo, que também são semelhantes a ele. Então, todos serão perseguidos de alguma maneira. Verso 30, para encerrar este capítulo: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, Paulo finaliza sobre a unidade cristã na luta, mostrando que ele está também lutando e não foi poupado, mesmo sendo o líder, é um exemplo para eles, como enfrenta e ele não abandona a Cristo. Então, nós vimos até aqui, nós tivemos no início desse capítulo um prefácio, uma saudação de Paulo. Ele fala de ação de graça, súplicas em favor dos filipenses. A situação de Paulo contribui para o progresso do evangelho, mesmo estando preso. E agora, para finalizar, ele fala da unidade cristã na luta. Agora, Paulo vai exortar ao amor fraternal e à humildade. Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, se existir algum atrapalho, Paulo quer que tenham ações positivas para a igreja. Cristo consola vocês. Então, temos aqui uma ação externa de Deus na vida deles. Então, provoca comunhão com Deus e também coisas externas. Internas são entranhados, né? Paulo fala primeiro o que Deus fez por eles. Então, o amor, o consolo, a comunhão, e agora de coração cultivam no interior o desejo de se relacionar com o próximo. Penseis a mesma coisa, quer dizer, ter a disposição de unidade. Temos opinião própria, mas que não gere desunião. Com o amor de Deus agindo, a união com os irmãos espiritual vai além da unidade física. Verso 3 e 4, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, partidarismo quer dizer um egoísmo do querer. Vanglória é a vaidade, tomar a glória que é de Deus para si mesmo. Então, problemas com esses estavam assombrando a igreja. A união estava ameaçada. A humildade, nós enxergamos a nós mesmos com equilíbrio para honrar a Deus. Então, deveriam ter atitude de considerar o próximo com honra, amor, e o próximo olha para mim da mesma forma. Então, é uma saúde, é algo saudável na comunidade. Geralmente, o ser humano olha para si mesmo, mas deseja que os irmãos filipenses coloquem a necessidade do próximo acima dele próprio, né? Então, é uma comunidade forte. O exemplo de Cristo na humilhação. 5 e 6, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A ideia é cultivar dentro de vocês o modelo para ser copiado, a forma como Cristo viveu. Ele é Deus, apresentado ao mundo como Deus.
Paulo demonstra a vida humana de Jesus, que abriu mão dos seus privilégios, né, da sua divindade, para morrer na cruz pelos pecados humanos. 7:8, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus assume a forma de alguém que cumpre um propósito. Nasceu como ser humano, demonstra humildade, se humilhou, e Cristo, sendo Deus, com humildade de coração, abriu mão da sua divindade, mas foi obediente até a morte. Então, padrão para realizar, comprometer a obra de Deus. 9:10, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra e debaixo da terra. Então, o Cristo que se esvaziou recebe algo de Deus, antes humilhado, agora exaltado. Paulo quer demonstrar que vale a pena ser obediente a Deus, mesmo que passemos por dificuldade. Temos algo que vem depois. Deus o exaltou de maneira grandiosa. Então, o nome, na antiguidade, representava muito sobre aquelas pessoas. E o nome de Jesus é Deus é a salvação. Ele cumpriu o que o seu nome dizia. E se apresenta ao nome de Jesus todos que se dobrem. Então, o primeiro grupo é pela fé, reconhecendo que ele é o Senhor. E o segundo grupo, aquele que não se dobrou. O joelho dele vai se dobrar no juízo final. Forçosamente, não com efeito daquele que ganha a salvação, mas reconhecendo que estava errado, mas condenado agora. Todas as pessoas e todos os lugares. Então, no dia do juízo, temos o grupo que se dobrou e temos aquele que não se dobrou, mas agora vai ter que se dobrar, vai ver o quanto errado eles estavam. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é a confissão, né? Essa confissão era muito perigosa. No Império Romano, só um era chamado de Senhor, era César, e a maior autoridade do império. E quando os cristãos começaram a dizer que Cristo é o Senhor, as perseguições começaram a ficar maiores. Agora, o desenvolvimento da salvação. Verso 12, 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, Paulo elogia a igreja por obedecerem às orientações dele, mesmo ele estando preso, estando longe, estando ausente ali da igreja. Desenvolver são novas ações, né? Que nossa vida precisa ter no caminhar da vida cristã, na própria comunidade. Coração em reverência a Deus, e Paulo mostra que Deus executa em nosso coração a sua obra, o que ele deseja que sejamos, nos dando ferramentas para realizar esta obra. 14:15, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida
e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, é possível que existiam irmãos brigados uns com os outros, problemas na comunidade, mas não reclamem, diz Paulo, nem briguem, para não precisarem ser corrigidos, sem mentir, para não serem corruptos e pervertidos. Façam tudo corretamente e não serão igual aos do mundo, assim serão luz para o mundo, serão exemplo sempre para o mundo. 16 e 17, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Então, Paulo mostra a importância da fidelidade, né? A palavra da vida, o evangelho. E ele vê a salvação no dia final dos irmãos. Ele verá que seu trabalho não foi em vão. A libação é o líquido derramado junto do sacrifício, é uma oferta para Deus. Paulo fala de sacrifício, a sua vida sendo derramada como sacrifício que não era o principal. O principal sacrifício era a fé que eles tinham. Então é uma linguagem figurada, é o comprometimento com a obra do Senhor. Então ele festeja por causa da fé que eles tinham. Verso 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, Paulo consegue tirar a sua mente da prisão e trazer alegria pela obra que ele realiza. Então, mesmo que vocês tiverem que se sacrificar, tenham a mesma alegria que eu. Então, a visão de Paulo é o exemplo de Cristo. Agora, os companheiros Timóteo e Epafrodito. 19 e 20. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo reconhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então, Timóteo é quem leva esta carta à igreja de Filipe. A recomendação traz a maior autenticidade da carta. A missão dele era dupla, era levar a carta e trazer informação do povo para Paulo, porque não tinha ideia se seria solto ou não. Então, Timóteo tinha o mesmo sentimento de se desgastar pelos filipenses como Paulo tinha. Verso 21 e 22, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho no Pai. Paulo não diz claramente quem são eles, mas deviam ser alguns irmãos que não queriam se envolver na obra por conta dos desafios e dificuldades. Então, se preocupam com a sua própria vida e não realizar a obra de Cristo Jesus. Então, fala de Timóteo, que era conhecido, e a ligação de Paulo com Timóteo como pai espiritual dele. Então, que eles podiam confiar em Timóteo. 23 e 24, este com efeito é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação e estou persuadido no Senhor de que também eu, mesmo brevemente, irei. Então, a situação é que Paulo está preso e Paulo tem a expectativa de estar pessoalmente com eles, né? Mas não sabe
e por isso, então, ele está enviando Timóteo para esta missão, para levar esta carta e trazer a notícia deles para Paulo. 25 e 26, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas dificuldades, visto que ele tinha saudade de todos e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Então, aqui nós temos dois envios, o de Timóteo e Epafrodito, em circunstâncias diferentes. Ele foi enviado pelos filipenses para levar ofertas e ajudar Paulo. Lá em Filipenses 4:18, né, vai ser explicado. Então, permaneceu com Paulo para ajudá-lo na obra. Então, Paulo agora está enviando Epafrodito de volta, né? E elogiado por Paulo e mensageiro dos filipenses. E ele ficou doente. Então, não temos detalhes, mas era grave, preocupou os filipenses, então o envia para que o reconheçam para a obra, pela obra que ele fez junto ao apóstolo Paulo. 27 e 28, com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Então, Deus curou o Epafrodito, restituiu a alegria, e a morte de um ajudante traria mais tristeza ainda para Paulo. O estado dele causou no seu coração estar de volta à família, aos irmãos, e por isso Paulo envia, né, recomendando ser bem recebido por eles. 29 e 30, recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então recebam com carinho, alegria, por causa da obra é que ele adoeceu. E nem era para ele, mas pela obra, né, ele se arriscou. Então, para representar vocês aqui comigo, ele arriscou a própria vida. Amém? Estamos terminando aqui este capítulo 2, né, que falamos aí a exortação de Paulo sobre o amor fraternal, humilde, o exemplo de Cristo na humilhação, o desenvolvimento, né, da salvação e os companheiros Timóteo e Epafrodito que Paulo está enviando para a igreja de Filipos. Então, nós vamos parar por aqui, tá bom? Espero que você esteja gostando. Tenha aí um excelente dia na presença do Senhor Jesus e um beijo grande no seu coração. Até a próxima aula, se assim Deus permitir.